Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui em São Paulo, agora são 4 horas e 19 minutos. Dia chuvoso aqui em São Paulo, hein? Caramba, chuvoso e também não só em São Paulo, como nos mercados, né? Bolsa caindo 1,7% nesse momento, lá fora também caindo bem. O S&P está caindo 1,6%. Vamos entrando aí que tem coisa para falar, hein? Papo semanal aqui, deixa eu chamar o meu querido Salomão, hein? Vamos se acomodando, pegando a pipoquinha. Olha lá. Opa! Legal que eu tô falando, Salomão, sem o fone. Olha que Não, beleza, mas eu hein? tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. Pô, nem Ainda queria bem, entrar ainda bem. nessa live, cara. Você, quando fica na tela cheia aqui, fica tão bonito, Pô, cara, que cara, assim você me deixa... Pô, eu fico até entro, desconfortável. eu fico até, Pô, assim, eu vou ficar fico até até mais vermelho. feio perto de você, cara. Não. Cara, essa barba viking, ela É, tem um diferencial, tem um mercado, diferencial. mercado não tem dado folga. Não dá nem tempo de fazer a barba, cara. Não, mas tá legal, mas tá legal. E aí, dia chuvoso, hein? Todos os Como dias, todos, né? né? Todos os dias. Que loucura que foi essa semana, cara. Cara, Ainda mais a gente tem jogado bola à noite ali no campeonato, tem sofrido. Mas, cara, eu tô impressionado com a loucura que foi essa semana. O cara, mercado, assim, as coisas que estão acontecendo, é o que a gente tava brincando hoje de manhã, né? Parece quando tem uma série no Netflix e aí fala, ó, vamos botar, tem que dar mais audiência. Traz um novo diretor e o cara começa a colocar umas coisas que não fazem o menor sentido, mas que começa a agitar tudo, né? Bota uma fraude na Americanas. Pô, tá caindo a audiência. Agora faz a Magalu mandar um fato relevante. Todo in- mundo já ficou, meu Deus, nova invasão, Americanas. invasão em Brasília. Vai lá. Aí vai, invasão em Brasília. Agora vai, Cara, Lula. Tá muito quieto. Fala umas besteiras aí. cara, tá Ataca o Banco difícil. Tem... Central. E E quando você menos agora espera, você... Não, e vem de tudo onde você... Vem de onde você menos imagina que vai vir, de repente começa a surgir um monte de coisa, né? sabe que É frase só que a veio na gente... minha cabeça, Salomão? Qual? Nunca há só uma barata na cozinha. Essa, Nunca... essa, Ah, só essa. Quem foi que falou isso mesmo? Quem foi? Warren Buffett. Warren Buffett. Sério? Não, Ah, tá não sei, zoando. não sei. Não Mas eu sei acho que quem eu foi. vi isso em algum podcast nosso. Foi no nosso, foi no nosso podcast. Eu esqueci quem falou, mas veio dali. Veio Bom, dali. mas é uma boa frase. É. Será que o Google sabe? Eu vou tocar o computador aqui, porque, meu, até trouxe o computador para a live para não ficar tão vendido. Teve Esse, muita coisa. esse lance desse Silicon Valley Bank aí, meu Deus do céu, cara. E Quer o, começar por ele? Qual que vai assim, ser ó, a pauta aí? Acho que tem bastante coisa, hein, só dando Salomão? um overview primeiro, galera que está acompanhando, não deixa de apertar o aviãozinho e mandar para quem pode se interessar por esse assunto. Toda sexta-feira, 4 horas, 4 e pouquinho, a gente vai fazer esse fechamento aqui. A partir da semana que vem vai ser realmente um fechamento, porque a Bolsa vai voltar a fechar 5 horas, então a gente vai estar terminando a live junto com a Bolsa, né? Vai parar com essa coisa de fechar às 6 horas da tarde. E semana que o Ibovespa cai 1,5%, agora a gente já chega a 6% de queda no ano, um pouquinho menos, né? O dólar praticamente estável ali, subindo 0,2 na semana, mas caindo ainda no ano, na faixa de 5,23. Os juros futuros fecharam pra caramba. Eu acho que vale a pena a gente resenhar sobre isso, né? Uhum. Porque não sei se os juros estão caindo porque entenderam que o Banco Central vai cortar os juros, ou se está caindo porque acham que há espaço para cair os juros. São, É, parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Porque o juro tem que cair pelos motivos certos. Se está caindo só porque o Banco Central acha que tem que cortar os juros, isso pode ser bem perigoso, né? exato. E hoje saiu Enfim, inflação, né? Hoje saiu IPCA. Hoje a inflação e veio um pouquinho acima. inflação veio acima, né? É. Mas o grande destaque aqui, pelo menos no mercado brasileiro, o IVVB11, né, que é o S&P em dólar, né? Então, quando a gente fala que o IVVB11 está caindo 4,5% na semana, significa que o dólar mais S&P
estão caindo 4,5%. Como o dólar está subindo 0,2 na semana, então o S&P deve estar caindo aí uns 4,7, 4,8% nessa semana, muito por conta de todo esse contágio. Aliás, que time, né? Um dia depois o Fabiano Rios vir no Market Makers falar que já é bull market lá na Austrália, né? Fazendo uma defesa a ele não está comprado em bolsa americana, está bem pouco, né? As compras dele estão muito mais é uma posição pequena e muito mais mais para o Oriente, né? Europa, o Ásia e literalmente a Austrália, né? Que ele falou que está no all-time high. E destaque corporativo, né, Salomão? Acho que apesar de tudo isso que aconteceu essa semana, algumas ações subiram até 100%, né? Não sei se hoje, depois caindo 10%, algumas ações subiram até 100%, né? Azul. Isso é uma insanidade, né, cara? Ver uma empresa mudar de valor, duplicar o valor de mercado em uma semana. Tava muito amassada também, né, Salomão? Acho que ela sobe 100%, mas ainda assim deve estar... A alta é de 75 na semana, pegando aqui atualizado, porque ela tá caindo 10 hoje. Então, a Azul sobe 75, a Gol 40, CVC 20, Local Web 20, são as maiores altas da semana. O índice Small Caps esse mês está indo muito bem. Eu acho que até por conta do que você acabou de dizer, né? Dessa expectativa de que o juro possa cair já na reunião de maio, que eu acho que o que tem começado a surgir é exatamente uma narrativa, né, em torno disso, hein, Salomão? De que... Você não acha que pode cair já agora? Eu ia até olhar isso aí. Não, eu acho que agora, acho que não, porque assim... Se você pegar a última ata, não tinha nenhuma informação de que ele poderia cair. Eu acho que o que está começando a acontecer é na próxima reunião, o Banco Central vai começar a colocar a possibilidade de eventuais cortes de juros por conta do que está acontecendo, né? Por conta desse cenário de liquidez de crédito secando, por conta de diversas empresas tendo que recorrer a isso, né? O pessoal não está conseguindo prolongar a dívida, né? Correr a dívida, né? Então, acho que uma expectativa de recessão, né, que já está pintando na nossa porta aqui, eu acho que isso vai trigar, vai ter um gatilho ali na próxima reunião de que, veja bem, acho que está tudo isso acontecendo e talvez a gente possa começar a pensar em queda. Eu acho que a narrativa que do mercado essa semana foi exatamente isso, né? Então, a gente teve alguns convidados, né, Salomão, no nosso programa que sugeriram isso, né? Disseram... Eu vou te falar que eu fiquei orgulhoso. Orgulhoso não é uma palavra tão... Mas um pouco uma sensação de que a gente já estava vendo isso, né? Porque a matéria hoje no Valor, um dos headlines do Valor, falava sobre o efeito Americanas pode fazer a Selic cair, que foi o título da newsletter que eu escrevi depois do episódio com o Braulio e o Verlaine, que foi uma das conclusões lá, né, do episódio. E é um pouco do que a gente pode ver daqui para frente. Mas eu vou dar uma olhada, queria ouvir um pouquinho como você acompanhou o mercado, mas eu vou dar uma olhada aqui nas opções de Copom, para ver se há uma aposta da Selic cair já nessa próxima reunião. Por que eu estou levantando essa lebre, né? Porque o Brasil inteiro está pedindo para a Selic cair. E todo mundo que tem um pouquinho de noção da importância do fiscal para o monetário sabe que não dá para o juro começar a cair sem antes você ter uma previsibilidade fiscal, uma noção do que vai ter daqui para frente. A reunião do Copom, a próxima, vai ser no dia 22 de março, ela começa dia 21 e vai dia 22 o anúncio. E no dia 20 de março, que é uma segunda-feira, o Fernando Haddad vai entregar o novo arcabouço fiscal. E assim, eu estou encarando esse evento como, tá aqui, Roberto Campos Neto, é isso que você queria? Agora corta os juros. Então, por isso que eu vou dar uma puxada aqui, mas enquanto eu pego os contratos, fala aí, o que foi para você o grande destaque da semana, o que você está vendo, o que você viu nessa semana, Matheusinho? Sobre isso que você disse, né, sobre essa expectativa também de corte, a gente teve a Simone Tebet, né, que está dentro da equipe, né, do Ministério da Fazenda, também dizendo que isso vai agradar o mercado, né, que esse novo arcabouço, que esse arcabouço fiscal pode agradar o mercado. Isso também deu uma alegria aqui, né, nessa semana. Então você tem realmente, né, você tem essa narrativa positiva. Eu acho que o mercado quer acreditar nisso também, né? Acho que o mercado está louco para acreditar nessa hipótese. Precisamos de uma boa notícia. Precisa, né? Realmente, né? Acho que tem muita coisa ficando amassada. Essa semana
Acho que toda semana a gente comenta de Apvida, né? Essa semana, mais uma vez, né? Teve um dia que ela caiu 33%. Então, assim, não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Acho que é isso, acho que essa é uma, Agora, olha é o resumo. que loucura a Pivida. Vai fechar a semana caindo 6. Tá Porque hoje subindo estava subindo bastante, né? 30. Exato. Mas mesmo Agora, assim, uma ação é, para botar no nosso radar, hein? Não sei quando você gosta dela. hum, Embraer. Acho que é uma puta, empresa que não é uma exportadora. Num momento como esse, né, acaba tendo a sua proteção natural, né, um momento com o dólar mais forte, né, mas é uma empresa que, assim, análise totalmente superficial, mas a gente conversou rapidamente sobre isso, como os países estão aumentando o seu orçamento de gastos de defesa, né, segurança, guerra mesmo. sim, E sem dúvida. eventualmente ela pode entrar, né, sendo impactada num orçamento maior na Eu China, acho, em eu outro acho. mercado. É uma empresa que está subindo 15% desse mês, né? Hoje No sobe ano, é a maior 6% alta do ano. É a e maior no alta do ano ano do sobe Ibovespa. 33%. Uma É. empresa que pouca gente comenta, né? Não tem aquele mesmo, né? O resultado dela chega até a ser um pouco previsível, né? Difícil você se Hum. surpreender, né? Vendeu 20 aeronaves. Não, vendeu 40. Não, não É. tem como. Você está vendo lá saindo. E Então, tem uma variável de proteção, né? Que é dolarizada, né? exato. Você tem esse ingrediente a mais. Eu acho que sim, Salma, a gente pode colocar no nosso radar, mas ela também se tornou uma queridinha também do mercado, né? Eu acho que é difícil encontrar alguém que Ah, é? não. É difícil encontrar alguém que não tá gostando. Tem bastante gente. Tem Ah, bastante banco Mas assim, acho que isso não é uma coisa ruim, né? O ponto é que talvez não é. seja mais uma barganha, né? Mas quem sabe se para olhar para os próximos 2, 3, 4, né? Realmente pode ser, você pode estar exposto nessa tese de defesa. Hoje isso é uma notícia legal na Folha, né? Teve um evento lá na China, né? Inclusive o Xi Jinping foi eleito novamente lá por mais um mandato e ele vai aumentar, né, os gastos em defesa na China 7% do PIB. Então, assim, é bastante relevante. Semana retrasada, ou semana passada, teve a Alemanha dobrando praticamente também o investimento em defesa por lá, acho que foi de 1% para 2%, alguma coisa desse tipo. Eu até cheguei a olhar algumas empresas que fazem isso. Eu acho que uma. Aqui no Brasil você tem a Forja Taurus, né? Mas essa eu confesso que eu nunca me aprofundei na tese, mas lá fora você tem algumas, né? Você tem a Lockheed Martin, que é exposta a isso. Mas se você vai olhar também, assim, não parece que eu fui o único a saber sobre essa tese, né? Acho que muita Uhum. gente já está se apoiando nisso. Acho que a gente vai olhar, mas na lista de preferidas aqui acho que não é a Per- primeira. Pergunta qualquer assinante que faria agora, Mateuzinho. Tem espaço na carteira Market Makers para empresas internacionais? Daria para colocar? Daria, daria. Desde que a gente se aprofunde, né? Acho que para qualquer ação, né? Se vai entrar na nossa carteira, a gente tem que fazer um estudo profundo para saber, né? Se a empresa é boa, quais são os principais pilares da tese, se tá barata ou se tá cara, né? Acho que a gente faz esse estudo diligente, mas tem, né? Acho que a nossa carteira pode ter 20% em ações internacionais, né? Tanto o BDR como comprar via Nasdaq, via S&P, dá para ter. A gente aqui no Brasil acaba tendo, a gente é mais distante desse mercado, né? É diferente, por exemplo, se eu for tentar conversar com a Valide, né? Uma empresa que andou bem essa semana, eu mando e-mail lá pro management, é uma empresa que ninguém quer olhar, né? Realmente está fora do radar de muita gente. Eu acho que a empresa tem total interesse em conversar comigo e eu conversar com ela e eu vou conseguir fazer isso, né? Agora, se a gente pegar por exemplo, uma Lockheed Martin, né? Ela deve valer ali suas dezenas de bilhões de dólares, acho que vai ser muito mais difícil eu conseguir uma conversa com eles, né? Então, a gente enfrenta um pouco dessa barreira, né? Mas acho que também tem muita informação sobre ela também. Hum, hum. Né? Boa. Então, assim, beleza, Salomão. Teve isso, acho que eu falei de Apivida, né? Que está sempre aí no nosso radar. Acho que o mercado estressou que ela podendo fazer uma oferta de capital, dado que a alavancagem dela foi a 5 vezes, né? Eu tive uma curiosidade, eu fui olhar qual que foi o maior lucro dela nos últimos anos e supondo que esse lucro aconteça novamente, né? Quanto que ela estaria negociando? Estaria negociando a 13 vezes o maior lucro dela.
eu não sei se isso está tão perto, né? Ao mesmo tempo, você tem esse cenário de crédito secando, ela podendo fazer uma oferta. Então, assim, apesar de toda a queda, né? Semana passada você até me provocou falando, pô, não tá coçando a mão, não tá coçando a mão. Eu falei, cara, não tá coçando a mão ainda não, tá? Não tá coçando. Confesso que ontem com a queda de 35%, ela coçou, mas hoje subindo, né? Já tá recuperando parte disso. Mas é uma que a gente mantém no radar. Outra destaque na semana, setor de petróleo de novo, acho que mais especificamente a 3R, né? A gente fez inclusive bateu um papo bem legal na nossa comunidade essa semana. A gente trouxe o Pedro de Marco, né? Ele é analista especialista de commodities da Rich Capital, e a gente trouxe um panorama bem completo, né? Sobre o que está acontecendo no setor de óleo e gás. Trouxe Fala aí. onde? Na comunidade, na nossa comunidade, na comunidade Market Makers. Ah, bom. Só para deixar claro para quem Eu não falei é, aqui, pô. para Eu quem falei não é aqui. assinante, que a gente É. está também com uma condição especial para quem quer virar assinante. É. Já está na nossa, quem acompanhou os últimos episódios já está lá a divulgação, mas o acesso agora está muito mais fácil. Se você virar cotista do Market Makers FIA, que é o fundo que replica a nossa carteira, você já tem direito ali a pelo menos um mês, né, dependendo do tamanho da boleta. Se for de R$ 1.000 a 9.999, você tem direito a um mês de acesso à comunidade. Se você virar cotista com uma boleta de R$ 10.000 para cima, você já tem acesso à comunidade por um ano. E nessa comunidade, além de ter acesso à nossa carteira, tem acesso a essas reuniões exclusivas que a gente tem feito e o Mateuzinho fez essa semana sobre Perfeito. petróleo. Perfeito, Então a gente fez duas, né? A primeira foi sobre petróleo. Então a nossa ideia, né, no papo, foi tentar extrair algum insight, porque assim essas empresas vêm sofrendo muito aqui, né? A gente teve lá que a gente comentou semana passada, né, que foi o imposto sobre exportação, né, que surgiu aí uma pauta, pegou todo mundo de surpresa. Isso tem um impacto no valor das empresas, né, dado que muitas delas exportam petróleo. Você teve também a paralisação de venda, né, dos ativos da Petrobras por 90 dias. E aí diversas empresas sofreram. Uma delas, a Cypress, que é a empresa que fez a IPO norueguesa, né, que fez a IPO para isso, aí não sai, então assim, está sofrendo a empresa. Outra delas é a 3R, né, que tem o campo Potiguar, o campo que ela adquiriu lá no Rio Grande do Norte, que tem uma refinaria dentro dela. Então, assim, tem muita coisa acontecendo nesse setor. As empresas caíram muito, né? A ideia é, pô, será que tá, né? Será que, diante de tudo que aconteceu, a ação já está precificando o pior cenário? Será que a gente poderia, eventualmente, ter na carteira ou aumentar, né? Então, o insight foi, realmente, né? As ações parecem estar muito baratas, mas as coisas podem piorar também, né? Acho que tem uma relação de risco-retorno que é muito alta nesse sentido. Hoje, não à toa, a 3R está caindo 7,5%, porque um dos controladores da empresa, né, um dos acionistas da empresa, que tem hoje 10% tinha 10% da empresa, né, que é a família Gerdau, a family office da família Gerdau, vendeu 1% dela. Então saiu de 10% para 9%. E aí a ação cai porque, ao invés, né, acho que o momento é muito ruim, né, para sair um fato relevante informando uma venda de um acionista de referência, né? A empresa diz que não tem, a empresa diz que o Family Office não tem intenção de vender mais, que foi apenas uma venda gerada por um membro da família, tal, mas isso causa um mal-estar. Acho que hoje ela é a maior queda, estava caindo 7,5%. Então acho que essa foi uma das lives que a gente fez na comunidade, que trouxe bastante coisa legal. A gente também fez uma outra live, Salomão. Não sei se você tem uma pergunta sobre o setor de petróleo, você está... Não, pode tocar. Eu estou puxando os contratos aqui. Tá. A outra live que a gente fez na semana foi com a gestora Charles River. Ela, inclusive, já esteve no nosso podcast, né? Se eu não me engano, um dos episódios foi 20 alguma coisa, né, Salomão? Foi um papo muito legal já no nosso podcast. E o papo na comunidade foi sensacional, assim. Foi um papo de 2 horas e 35 minutos, com 4 membros da Charles River, inclusive o Camilo Marco Antônio, né, que é o gestor, mas também estava ali o diretor de risco, o chefe de análise da gestora e também o RI, né? E assim, é um cara muito vencedor, né? Se a gente pegar o retorno do Charles River ao longo dos últimos anos, pegar aí 1 ano, 3 anos, 5 anos, um tempão, os caras ganham, assim, acho que são o melhor fundo em diversas dessas janelas, tá? E a gente teve praticamente uma aula ali de processo de investimento. O Camilo é um cara que ele fez faculdade de engenharia, né? Ele fez IME, aí ele estudou
Aí ele trabalhou na Bain Company, né, que é uma empresa de consultoria, ficou lá 8 anos. Ele também, acho que é um pouco praxe, né, a pessoa que trabalha em consultoria também ir para uma faculdade da Ivy League, né, que são essas grandes americanas. Ele também esteve em Harvard, ele estudou pra caramba lá. Então é um cara muito processual, muito metódico, né? Muito focado em processo. Então, na nossa comunidade, a gente pôde explorar muito isso, né? Como que é o processo de investimento de um cara, né? De um fundo que é muito vencedor, muito vencedor. E um negócio que me chamou a atenção lá é que, assim, ele foca muito na margem de segurança, né? A margem de segurança é aquela... Imagina que você tem lá o preço, para quem está acompanhando a gente não tem, não é tão familiarizado, né, com esse assunto. Imagina que você analisou uma empresa, você acha que ela deveria valer 10, né? E ela está custando R$ 7, né? Então você tem uma margem de segurança. Você vai comprar um negócio a 7, você acha que ela vale 10. Então se ela cair para 7, pelo menos você tá protegido, né? E eles têm uma estratégia legal no fundo, que é, você comprou uma empresa que acha que vale 10, está 7, ela sobe para 10, eles vão vendendo ao longo do tempo. E ele deu o exemplo de uma empresa que inclusive está na carteira, tá? É 8% da carteira dele hoje, é uma das preferidas dele, que essa ação está na carteira há 8 anos, tá? Há 8 anos. Se ele tivesse comprado lá atrás, no primeiro dia, né, que ele comprou, e não tivesse feito nada ao longo desses 8 anos, a ação teria dado um retorno de 400%. Só que o fato é ele leva essa margem de segurança muito à risca. Então, se a ação sobe um pouquinho e se aproxima do preço justo que ele acredita, ele vende. Se ela cai, ele compra. Ele vai fazendo essa. Ele é um velho investor que faz essa administração de compra, venda quase que diariamente, né? E a ação, fazendo isso que ele fez, ao longo do tempo, rendeu 600% dentro da carteira dele, ou seja, 200% a mais, né, de potencial. Então, assim, foi muito legal explorar como é feito isso, essa área de análise. Então, foi um papo muito bom também. Eu tava puxando aqui só do Uhum, Camilo, acho que quem acompanhou o uhum. episódio com eles percebeu o quanto esse cara ele é bem processual na análise, né? É muito bom isso porque ele tira completamente a coisa mais difícil de investir em ações, que é o aspecto emocional, né? Ele desenvolve ali um pouco mais ele bota tanto processo ali que ele tira muito do aspecto humano na tomada de decisão. Exato. Fiquei curioso, eu não acompanhei a reunião, eu fiquei curioso se ele está com uma posição em Petrobras ainda grande na carteira. Chegaram a Não, falar disso? isso aí é segredo, Salomão. Isso aí é Ah, isso segredo. é só bastante. Ah, Isso aí gostei. é segredo, isso aí é segredo. Bola combinada aí, adorei, É. prazer. Agora, só É. falar das opções de Copom, estava abrindo aqui na tela. Para quem não conhece esse é um mercado recentemente acessível para pessoa física, né? Se você vai na BMF, você consegue comprar um contrato binário, né? Ou ele é ou ele não é. Então você compra o contrato onde você tem a sua aposta do que vai acontecer na próxima reunião do Copom, e o contrato, o número dele mostra o que vai acontecer, né? Então os contratos são sempre iniciados com as letras CPM, aí vem o mês e o ano, né? O próximo Copom é H23, e aí eles começam sempre aí vem a letra C e depois vem o número indicando o que vai acontecer na reunião, que parte de 100 mil. Então, o CPM H23C 100 mil significa que a Selic vai ficar estável. E se vai subir, aí é 100 mil mais a alta, né? No caso, 100.250. Se vai cair, é 100 mil menos 250, então fica C 0,997.750. O, a próxima reunião, a aposta de manutenção de juros, ela está em 93. O preço, o último fechamento, foi 93. Todos esses contratos, né, se acontecer o que esse contrato esperava, ele vai para R$ 100, 100 pontos, e todos os outros valem zero. Então, se você comprar esse aqui de 93, você pagou 93 isso aqui, ele vai subir para 100, aí você faz a conta ali percentual para ver o quanto você ganhou. Se você comprou o outro lá que está apostando que o juro vai cair 25, que está nesse momento 5, você vai perder esses R$ 5, né? E tem uma perda de 100%.
É um mercado muito interessante, os gestores fazem muito isso, e agora a pessoa física tem acesso também, porque você pode fazer várias estratégias e tal. Lembra até um pouquinho, a primeira vez que eu fiz uma live disso, o pessoal da XP na época não gostou muito, né? Que eu falei que parece meio um sporting bet aí do mercado de cupom, né? É. Porque a aposta do mais difícil do que vai acontecer, que é, nesse caso, um corte de 25 pontos base, você está pagando 5 por um negócio que pode te voltar 100, né? Então, você vai ter um retorno enorme do seu capital, né? Então, a aposta na menor É o probabilidade vai dar um pozinho. retorno muito grande. É o pozinho, Quase é a Mega Sena. É a como a Mega Sena. estratégia do pozinho no mercado de opções, né? É. Então, nesse momento, é bem claro que a Selic deve ser mantida, né, na próxima reunião, mas na reunião de maio, a aposta de manutenção dos juros está pagando 70, né? Ou melhor, está o preço de 70. Então, é como se fosse 70% de chance, aí, uma continha de padeiro, de chance de manutenção da Selic já na próxima. Ou seja, tem 30% de chance de já começar um ciclo de queda Caramba. na próxima reunião É. do Copom, né? E isso, obviamente, deve mudar e muito a partir dessa reunião de março, dependendo do que for o arcabouço fiscal, dependendo do que vier na reunião do Copom, que deve ser mantido o juro, mas já deve ter uma comunicação com base no que a gente viu ali na segunda-feira, a gente pode ver o juro cair. Talvez seja isso também que tenha ajudado um pouco alguns setores aí mais sensíveis a Com certeza. juro. Eu tenho um pouquinho de Eu medo sei. de Claro. comprar uma empresa sensível a juro que sobe num movimento de queda dos juros, mas pelo motivo errado, né? Que é um motivo, acho que o juro vai cair. Mas se não vier o fundamento para o juro cair só por cair, depois ele vai ter que subir, né? É. Então a gente achata a curva aqui e embica ali na frente, né? Então não vai Eu, fazer não pode, o remédio pode não ter o efeito esperado no mercado. eu acho que ainda é uma aposta, né? Assim, a gente está vendo a economia piorando, né? A gente fala sobre isso sempre aqui, né, Salomão? E assim, o Banco Central, ele tem os indicadores antecedentes, né? Que são indicadores que ele já está acompanhando no detalhe, que na frente vão se traduzir em alguma coisa. Então, assim, se o Banco Central acha, né, que a atual política monetária hoje restritiva vai gerar uma recessão, ou está caminhando para gerar uma recessão, eu acho que ele pode realmente mudar a mão, né? Pode avisar, "Ó, agora a gente está olhando isso, porque realmente na frente a gente está, de acordo com os nossos dados aqui, a gente tem indícios de que se a gente não fizer nada aqui, vai ser pior, Uhum. né? Que no final do dia você quer combater a inflação, né? De uma maneira, sei lá, para as coisas não piorarem muito mais, né? Só que se você for de piorar o sistema, se o sistema financeiro colapsar, né? Se ninguém conseguir comprar crédito, tomar crédito, etc., você pode gerar um caos também, né? Uma demissão em massa e etc. Então, acho que é uma escolha delicada ali, mas acho que o Banco Central tem ali, né, todos os indicadores que poderiam, e de alguma forma, dizer que o juro teria que cair para não causar um risco ainda maior para a economia. Então, acho que tem a ver, hein, Salomão? Acho que eu tô com você. Eu acho uma aposta. Eu prefiro não assim, eu sou cético em comprar algo esperando um gatilho. Né? Ah, não, vou comprar essa ação porque se o juro cair, ela é alavancada, então você tem um efeito dobrado ali. Eu acho que é hora de você feijão com arroz, né? Comprar empresa boa É, que vai ter resultado bom e eu, assim, a não ser que seja uma parcela da carteira pequena, né? é que vai muito do perfil de cada investidor, né? Porque o macro é muito importante para investir em ações do Brasil, né? Talvez lá fora, em economias mais desenvolvidas, você pode ser 100% micro e não olhar muito para o macro. Aqui Por outro é muito lado, importante. mas por outro lado, usar a bolsa para operar macro, né? Ah, o juro vai cair, então vou comprar essa construtora só porque o juro vai cair. Eu acho, assim, um pouco delicado. Eu gosto mais da ideia de gosto dessa construtora, analiso ela, acompanho, sei dos resultados dela e tal, mas o mercado está ruim. Agora,
como o mercado está mudando para uma possibilidade de corte de juros, eu que já gosto dessa construtora vou comprar ela por isso. Então, o fator macro ele pode servir de gatilho, mas ele não pode ser a única bala do pente, né? Tem que ter ali outros vários indícios e esse evento macro ser só mais um ali para acalentar a tomada de decisão. É isso. Então, dito isso, quer partir para o mercado lá externo? Ou tem Pô, mais cara, alguma coisa aqui no local? eu anotei aqui, né? Teve essas altas aí. Lá de fora, né? A gente teve, só aqui de dentro, né? Ainda das quedas, me chamou a atenção o combozinho e commodities, né? Se você pegar, ó, nesse momento que estamos falando, por ordem de queda do Ibovespa, CSN, 3R, Arezo, Gerdau, Metalúrgica Gerdau, Suzano, Bradespar, Vale e CSN Mineração. Uhum. Tirando a Arezo, né, que obviamente não é uma produtora de commodity, Uhum. está caindo 12% hoje, teve resultado, né? Teve resultado, a Resultado empresa caiu do cresceu. salto esse resultado, né? Então, trocadilho idiota. Tropeçaram. Desculpa, mas O pessoal tropeçou lá. tropeçou no salto aí da Arezo. Você chegou a acompanhar alguma coisa aí de Arezo? Cara, Arezzo é um consenso também, né? Acho que Arezzo é um consenso, assim. Acho que é difícil encontrar alguém que não gosta de Arezzo. E realmente, né? A empresa é uma baita empresa. A empresa cresce, acho que cresceu 20% receita ano contra ano. Vem entregando resultados cada vez melhores. Você olha mesmo a marca em si, né? Você tem... É uma marca que vem ganhando relevância, né? Vem ganhando market share. Está se tornando uma house of brands, né? Que é o que eles costumam fazer. Então a empresa realmente é uma empresa muito boa. Só que é o consenso. E acho que o que tá acontecendo no mercado também é que não basta a empresa reportar um bom resultado. Algum resultado que todo mundo espera. Você tem que reportar, se é para reportar um resultado, você tem que reportar um resultado muito bom, maravilhoso. Né? E acho que quando isso não vem, a ação reage mal. O que eu vi, né, de Arezzo é a questão da margem. A margem caiu, acho que 220 pontos, alguma coisa assim, versus o tri anterior. Teve ali alguma coisa envolvendo bônus de executivo, então a empresa foi tão bem que remunerou bem os funcionários, isso impactou a margem. Então, eu não sei o quanto da margem, dessa queda de margem estava na conta do mercado. Me parece que tinha alguma coisa ali que não foi legal, né? Realmente, estão caindo 12% assim, certamente tem alguma coisa. E o fato de ser um consenso, o fato de todo mundo ter carteira, eu acho que falta comprador, né, em momentos como esse, né? Acho que também o pessoal quer realizar um pouquinho, tem muita coisa caindo, né, Salomão? Então, você realiza um pouco do que está indo bem. Acho que às vezes tem que ver no relativo, né? Não sei se é uma ação que está outperformando o setor com certeza, né? Assim, ela está bem longe das máximas É, alcançadas no final do ano passado, né? Ela chegou a valer, né, a valores ajustados R$ 105. Hoje, com a queda, ela está 68. Está valendo um terço de lá. sim. Está voltando aos preços ali de julho do ano passado. Mas é um papel que, se você olhar historicamente, né? Uhum. Lembrando que 2020, lá no pior momento da pandemia, a ação bateu R$ 30, né? Então, ela chegou aí a mais que triplicar de valor Sim, de 2020 até o final do ano passado. sim. Agora, eu estava sorrindo aqui enquanto você falava sobre consenso, Uhum. porque essa semana a gente soltou um episódio bônus do papo que a gente teve com o Daniel Wades, que é um gestor brasileiro que opera um hedge fund lá fora. E foi muito legal conversar com um brasileiro gringo, né? Um cara que enxerga o Brasil como um gringo, mora lá fora desde os anos 90, mas é brasileiro. Então tem lá toda a sua, além do idioma, né? Também Uhum. saber como a gente costuma ver o mundo, né? E foi muito legal, foi para quem faz uma análise mais top-down, é fundamental ver esse episódio, até a maneira como ele enxerga o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, que ele é meio contrário a essa ideia de que o juro não vai ter que ficar alto por muito tempo, não, ele acha que vai ficar alto sim. Mas no papo, a gente estava falando sobre a importância de ser contrarian. E eu comentei sobre como a gente usa o nosso conteúdo no podcast, as nossas interações com gestores, para montar a nossa carteira. Né? Que no primeiro momento o pessoal deve pensar, a carteira do Market Makers eles conversam lá com o gestor que tem Vale, o gestor tem Petrobras,
Aí eles vão e compram Vale e depois compram Petrobras. Não, é exatamente o contrário. A gente gosta muito de falar com a galera do mercado exatamente para saber o que está todo mundo É, gostando. e tem Porque um ponto, né, Saloma? quanto mais gente a gente vê que gosta desse papel, mais a gente fica, pô, mas se tá todo mundo com esse papel, quem é que vai vender ele, né, se vier alguma notícia ruim, E né? tem, e, Talvez o Exaltarezo nem tenha sido tão ruim assim, mas o fato de ter é, muito mais gente comprada do que vendida, na hora de vender, né, a porta fica estreita e o papel acaba caindo. A gente e- viu isso com Natura no passado, foi bem evidente, com Apvida antes de todas essas quedas, né? Que gestor que não tinha a Natura na carteira? Que gestor que não tinha a Apvida? E aí eu aproveito para mandar um beijo grande para um gestor muito amigo nosso que veio falar para mim, Salomão, eu não tinha Apvida e nem Natura. Estou falando isso só para mostrar que eu ouço todos os seus podcasts, mas você falou que todo gestor tinha, eu não tinha. Mas não vou falar o nome para o gestor não ficar tímido aí. Qual e é o uma seu coisa que eu ia ponto, falar Zanzi? também, é que assim, a gente gosta de empresa que ninguém olha, né? Então, geralmente a gente conversa com pessoas, com gestores que administram ali bilhões, né? Então, assim, é difícil ele olhar alguma empresa pequena, né? Que vai, se ele tiver, vai dar trabalho, porque é uma empresa que não é conhecida, né? Que vale pouco, vale lá os seus menos de 1 bilhão. Então, né, no final do dia, o cara não vai alocar tempo nesse negócio, né? Aqui o nosso caso é o contrário, né? Que a gente quer alocar o nosso tempo, geralmente nessas teses que ninguém quer, que ninguém gosta, que ninguém quer olhar, que a gente consegue ter uma relação mais próxima, né, da empresa, consegue visitar eles, a empresa também quer visitar a gente. Então, a gente gosta disso, né? A gente se permite fazer isso até porque a gente não tem ainda os. Quem sabe um dia, né, Salomão? A gente não tem ainda os bilhões ainda de administração aqui, É, mas mas é isso, né? A acho. gente, a É, gente gosta de olhar o que ninguém tá olhando. mas também lembrando que a gente é totalmente sem nenhum preconceito, né? Sim, A gente é totalmente total, desapegado a dogmas, né? Tanto que total, total. a gente tem algumas blue chips na nossa carteira Uhum. que outros investidores têm porque a gente enxerga valor nela, né? Sim, A gente sim. não simplesmente deixa de evitar, mas deixa de investir só porque todo mundo tem. Mas é um sinal amarelo. Se está todo mundo comprado numa tese, a gente tende a ficar mais receoso do que animado, E a de gente saber que está todo também mundo não é. comprado. E a gente pensa muito no longo prazo, né? Salomão, ter uma empresa boa para carregar ao longo do tempo, né? Só se vier de velho investe, tudo mais. Mas a gente também faz algumas operações táticas, né? Porra, Essa semana a Mateuzinho, gente, que mão é, quente, hein, cara? Parabéns aí. essa Foi muito semana boa essa daí. foi boa. A gente pegou Gerdau, pegamos Grendene na veia, né? A gente conseguiu pegar ali o anúncio de distribuição de dividendos da empresa. Em dezembro, a empresa tinha soltado um fato relevante de que ela tem um problema da Grendene, é que ela gera muito caixa e ela amontoa tudo que ela gera de caixa no balanço dela, né? E dentro do balanço, né, tem uma linha lá que é a reserva de lucros. Nessa reserva de lucros, ela colocava todo o montante, né, todo o lucro que ela tinha de incentivos fiscais. E ela não distribuía isso, né? Porque ela não achava interessante para ela distribuir aquele lucro gerado e pagar imposto sobre isso, né? Havia ali recursos jurídicos envolvendo a possibilidade da empresa distribuir dividendos sem a necessidade de pagar imposto de renda, dito que eles já teriam pago esse imposto de outras formas, né? E no dia 19 de dezembro do ano passado, a empresa soltou fato relevante, dizendo, mostrando um ganho judicial de que a partir dali ela poderia distribuir um montante, né, de incentivos para os acionistas via dividendos. Então esse anúncio foi feito lá atrás, isso foi feito em dezembro do ano passado, a ação até chegou a subir 9%, e depois devolveu, né? Depois devolveu tudo. É isso eu fiquei pensando, né? Eu falei, bom, assim, o cara a empresa já pode distribuir esses dividendos, né? Ela tinha, fui dar uma olhada, a empresa tinha 1,8 bilhão de lucros retidos no balanço dela, vindos de incentivos que poderiam ser distribuídos, né? A ação estava negociando a 5,80, 5 e pouco, isso dava um retorno, né, sobre a ação ali, né, dividendo sobre a ação, se você pegar 1,8 bi, dividir pelo número de ações que ela tem, né, que é 902 milhões de ações que ela tinha. Isso daria mais ou menos 1,4, R$ 1,40, R$ 1,30 sobre de dividend yield por ação.
Se a gente pegasse quanto ela estava negociando a R$ 5 e alguma coisinha. Uhum. Isso dava mais ou menos 20% de dividend yield, né? Que é isso, né? Que é o dividendo sobre o preço da ação. Cara, isso parecia uma... Se isso de fato aparecesse no balanço do quarto tri, que era o balanço que ela poderia anunciar isso, pô, seria uma porrada, né? Na nossa cabeça assim, putz, a gente poderia estar investido nisso para pegar esse rally que a ação teria, né? Então esse foi o racional, e isso de fato se concretizou. Então a gente colocou na carteira, isso foi foi semana passada, quarta-feira da semana passada, e a gente já se desfez, né? A gente teve ali um retorno 14,5%, 15% nessa operação tática. Então, assim, tudo isso para falar que a gente gosta de teses para longo prazo, mas a Mas gente tá te dá de olho em também. oportunidades. Exato, né? A gente consegue fazer isso, né? A gente não é um navio, né? A gente é um jet ski ali, né? Então a gente consegue fazer curva O rápido. E nosso deu certo. tamanho de carteira, É. o nosso tamanho de carteira permite que a gente tenha essa agilidade, né? 14, 15% pode não parecer muito, mas foi um intervalo de 2 semanas. Uma semana, 6 dias, 6 Né? pregões. Então, É, pensando que esse daí deve ser o CDI do ano, um pouquinho menos, a gente em seis foi bom, dias foi bom. fez o CDI do ano ali, né? Pensando até que cada escolha é uma renúncia, né? Quando a gente está investindo em alguma ação, a gente está deixando de investir em alguma outra coisa. Então, já pegar um pedaço do nosso caixa que a gente ia deixar remunerando por um ano, rendendo isso daí, a gente ganhou em 6 dias. Já deu uma bela potencializada. Sim, Não, foi incrível, Matheusinho. Isso essa foi daí você boa. pegou. Por E, mais dessas, hein? Por mais dessas. e você acompanhar o mercado no detalhe, você percebe quando o interesse do mercado nesses assuntos começa a aparecer. O volume médio financeiro negociado de Grendene, estou vendo aqui dezembro, janeiro, fevereiro, a ação, na média, negociava ali seus R$ 8 milhões por dia, às vezes 8,5, mas não saía muito disso. A partir de fevereiro, chegando ali final de fevereiro, começo de março, o volume já subiu para 9, para 10, para 13, 14, 15. Nesse momento, enquanto a gente fala aqui, o volume médio da ação nos últimos 21 dias já está em 16 milhões, ou seja, duplicou o volume médio. Tem o efeito da ação se valorizar, então, se você negociava 100 papéis que vale R$ 10, agora ele vale 12, você já tem um aumento de volume, mas a ação não duplicou de valor, né? Ela Sim. subiu bem menos do que isso. Então, teve de fato aí uma procura dos investidores, o mercado demorou um Ah, pouquinho para perceber isso, né? Não era uma coisa tão óbvia também. E valeu, muito boa essa boa, sagacidade, Mateuzinho. boa. Acho Cara, que e lá fora? lá Só um fora. comentário rápido aí, só para a gente fechar essa live, já deu 5 horas. Mas o que deu para ver aí do Silicon Valley Bank, o Cara, a contágio, assim, história. as manchetes são meio tem de tudo, né? Tem contando um pouco ali, né? Acho que o racional simples ali, para quem não acompanhou direito, me corrija, por favor, Matheusinho, mas é quase como alguém que estava num pré-fixado, teve que vender a posição antes do vencimento É, para fazer mas, liquidez mas e tem nessa marcação mutreta. aí, Mas tem mutreta. Tem mutreta também, viu, Salomão? Tem, defina a mutreta. tem má intenção. Tem má intenção, tá? Tem má Então intenção. conta pra gente. Meu, assim, né? Você teve ali de 2019 até 2022, você teve o Silicon Valley Bank, né? Que é basicamente o banco que dava crédito para as empresas do Silicon Valley, né? Do Vale do Silício, né? As empresas da Califórnia ali, que são as maiores empresas que a gente conhece, né? Os depósitos bancários nesse período de 19 para 22 subiram terrivelmente, assim. Estamos falando aí de 5,4 trilhões de dólares. Então a empresa tinha muito dinheiro na mão, né? O banco tinha muito dinheiro na mão. O que ela pode fazer com esse dinheiro? Ela pode dar crédito para outras empresas que necessitam disso, ou ela pode pegar esse dinheiro e falar assim, bom, eu não vou usar, eu não sei quando é que eu vou usar, eu vou alocar esse dinheiro em ações, eu vou alocar esse dinheiro em títulos americanos, títulos de dívida, né? O equivalente ao nosso tesouro direto aqui. Eu posso fazer isso com o meu dinheiro. Então, de tudo esse montante que aumentou, né? Esse montante de 5,4 tri que eu falei aqui, de dólares, foi o montante total
da indústria, né? Eu não estou falando só do montante do Silicon Valley Bank. Mas isso aconteceu com eles. E isso foi alocado em títulos do Tesouro Americano, que é o que você disse, né? Prefixado, pós-fixado e tudo mais. Só 15% disso foi distribuído, foi dado como crédito. Todo o restante foi alocado. Então, diversas empresas, nos seus balanços, tinham esses investimentos, digamos assim, né? E tem duas formas de você reportar esse negócio. Você tem contáveis, né? Isso aqui é um pouquinho mais nerd, né? Mas você tem o yield to maturity, né? Então, quando você não tem a intenção de vender esse título, você coloca ele como yield to maturity, ou seja, ele só vai aparecer no teu balanço. Imagina que o juro está 1%, ele vai para 5%, o valor do seu título, ele perdeu valor, né? O seu título ficou mais barato porque o juro subiu. Se o juro tivesse caído, ele ia ganhar valor. Então, beleza, o juro subiu, o valor desse título caiu. Se esse cara, pelo yield to maturity, só vai aparecer no balanço dele se ele vender. Se ele vender ele vai pegar, ele vai ter que reprecificar todo o resto. Né? E aí teria um puta preju. Né? Basicamente é isso. E ele tem outra forma de fazer, que é o Available for Sale, tá? O AFS. O que começou a acontecer em toda a indústria e com ele e com esse banco não foi diferente? Começaram a ver que o juro estava subindo e falaram assim, bom, a gente tem que mudar a nossa contabilidade. A gente não pode colocar AFS, a gente tem que correr pro yield to maturity, né? A gente tem que fazer o contrário. A gente não pode mostrar para o nosso investidor que esse título não tá perdendo valor. Então, houve essa mudança, né? Houve essa mudança de método de você, você reportar Mas só para os seus... entender, para o investidor final, qual que é a diferença do Yield to Maturity e o Available for Sale? O Available for Sale, você tem que estar sempre dizendo, assim, o Available for Sale, você tem que precificar na curva. Você precifica ele no preço que está, entendeu? Você precifica ele no preço que está. Então, o Available for Sale é a mercado e o outro é na curva. Isso, é isso aí. Um você coloca no teu balanço se você vender. O outro, você vai ter que mostrar o quanto que ele desvalorizou, tá? Esse é o Available for Sale, o tempo todo. Então, o Available for Sale seria o que a gente chama aqui de marcação a mercado. É isso aí, é isso aí. Vai lá mostrando. É isso aí. E o Yield to Maturity seria a marcação na curva, que é se o você que vender, você muito, não... aquela que era a preocupação que muita gente tinha no passado, que ia mudar aqui no Brasil, como mostra os títulos de renda fixa para o investidor, que é mostrado na curva, então ele não via o valor de face se desvalorizando, ele achava que estava ganhando só porque estava tendo um rendimento, né? Mas como mudou ali o juro praticado, o título caiu e ele não percebia. Não, beleza, então seria a minha tradução livre de Available for Sale e to Maturity. É isso aí. Então, o que aconteceu? Então as empresas começaram a perceber, os bancos começaram a perceber que isso... Cara, JP Morgan fez isso também, tá? Diversos outros bancos também fazem isso. São bancos... O Silicon Valley Bank, né, o SVB, ele é um banco tido como pequeno, né? Ele é o 16º maior banco dos Estados Unidos, mas ele é tido como banco pequeno, banco regional. Então, diversos outros bancos fizeram isso. Então, tem uma sacanagem aí, né? Você queria camuflar o teu resultado. O problema é que isso veio à tona, Salomão, sabe? Isso, até o momento, você pode fazer isso, você pode ir colocando isso debaixo do pano, né? Sem ninguém ver, até o momento que alguém vê, né? O juro está subindo, a gente sabe que isso impacta, né? Valor de título de ativos, e isso apareceu no último resultado. Então, de uma hora para outra, né? É aos poucos, e então de repente, né? É o suddenly and then total, né? Então, foi isso que aconteceu. O banco cai 70%, alguma coisa assim, né? Acho que saiu alguma notícia hoje, né? Do regulador fazendo alguma coisa com o banco. Então, houve essa sacanagem, porque no final do dia, o banco ele tem, acho que 155 bilhões de dólares em ativos de clientes e que ele não consegue devolver, porque ele tinha 4 bilhões só no balanço, né? Alguma coisa nesse nível. Tá? Posso estar falando alguma besteira aqui, mas é isso, né? Ele tem que devolver dinheiro, mas na verdade ele não tem isso já no balanço. A empresa acho que vendeu algumas ações, vai ter que fazer uma nova oferta.
Então você tem um problema muito grande, um problema de contágio, por quê? Desses 155 bilhões eram de empresas do Silicon Valley, né? Então, Ó, existe sim um risco de contágio. tô com a matéria da Bloomberg aberta aqui, ó. Uhum, O banco tinha cerca de 209 bilhões de dólares em ativos totais e uhum, cerca de 175 bilhões em tá. depósitos totais no final do ano passado, Uhum, informou o FDIC, que é o FGC americano, né? uhum. Então, o valor dos depósitos acima dos limites do seguro era indeterminado no momento do resgate. Só para você entender, Salomão, olha isso aqui. A contabilidade, né, que é aquela que é o Yield to Maturity, que é o HTM, né, que eles chamam, saiu de 13,8 bilhões de dólares, acho que em 2019, para 98 bilhões de dólares em ativos. Então a galera estava escondendo isso, né? Então, isso uma hora aparece. Então, quando você disse, né, lá eu falei, puta, tem uma pegadinha, né? Teve uma sacanagem ali, né? De esconder isso. Eu acho que toda empresa no final do dia não quer mostrar tudo o que está acontecendo, né? Seja do lado positivo, seja do lado ruim. Toda empresa tá escondendo alguma coisinha, né? Não só por mal, obviamente, né? Mas enfim, isso aí tá pegando lá fora, né? Tá pegando lá fora. Acho que o índice de bancos caiu pra caramba. Então, E teve um contágio aí, né? teve. Enfim, acho que a queda do S&P mesmo, principalmente do índice de financials, acho que isso pode ter ainda algumas novos episódios nessa trama aí desse diretor maluco aí que a cada dia coloca um novo Cara, ingrediente de volatilidade, né? o engraçado, acho que o CEO do SVB, ele fez uma reportagem, acho que uma semana atrás, que ele perguntou, acho que para o repórter ou para os investidores, ele falou assim, onde que vocês costumam correr? Para mim, o melhor lugar para correr é aqui pelo Silicon Valley, não sei o que lá. O cara meio... um dia depois, 2 dias depois, ele reporta o resultado com tudo aparecendo, né? Tipo, o cara tá dando uma entrevista. É como se nada tivesse acontecido, assim, o que vocês gostam de fazer no seu tempo livre? Ah, não, eu adoro correr pelo Silicon Valley. Assim, difícil, não faço ideia do que eu faria no lugar dele, mas É, você tá vendo um meteoro vindo na sua é, direção, né? Você não tem o que fazer, né? Não sei, por né? isso, Finge por demência, isso, não. por isso que o quão importante é você estar sempre lendo não só resultado de empresa, né? Mas tem que ser o curioso para entender cada linha do balanço, por que que aquilo está ali, sempre desconfiar. Eu acho que se tem algum aprendizado que esse começo de ano está trazendo para a gente, é isso, né, Salomão? Você não pode confiar em nada. Você tem que ser o curioso que vai querer saber por que que o 10 é 10 de verdade. Por que que ele tá, por que 10 ali? Quer entender melhor por que que é 10. Acho que é isso que está provando aqui para a gente, o Mas aprendizado. não é só de hoje, né, Mateuzinho? Não só de hoje. Acho que o caso IRB tá aí, né? É que Quanta tem gente estava tanta coisa investindo. todo dia, né, acontecendo. Você se depara todo dia com, né, com mentira, né? Então, Mas quanta gente eu investi em IRB acreditando que aquele número era aquele número, né? E, enfim, foi sim, preciso alguém cavucar mais fundo ali para encontrar pois algumas é, coisas. pois é. Bom, Mateuzinho, podemos fechar a live aí? Só Podemos. um tal de Manuel aí falou que queria uma camiseta do Market Maker. Você acha que merece esse cara aí, uma E, camiseta? cara, esse cara aí ficou o maluco da academia agora, Salomão. O cara tá indo na academia todo dia, tá me chamando de frango, cara. Esse cara aí, não sei se ele merece não, viu? Pô, Não sei se ele merece não. Maneco, Quem sabe se ele visitar Maneco, a gente aqui um dia, hein? Se exato. ele Vem visitar a gente aqui aqui um dia, buscar que você. Para quem não é o Manuel, que para quem não sabe é irmão do Mateuzinho, merece muito, ó lá. www.mmakers.com.br/loja. Vocês podem comprar nossas camisetas, tem boné também. E você usando o cupom MMakers15, você tem um desconto de 15% de desconto. Um desconto de 15% para comprar nossos itens. Tem essa camiseta aqui, tem outras camisetas. Tem essa aqui. Tem essa aí bonitinha do Matheus. Boné Ih, também. é. Ah, E não, só apareceu aqui ah, tá acabando a tá. bateria. Ah, Outro tá. motivo para terminar a live.
Mateuzinho, é isso então, cara. É isso. Agradecer a galera que ficou aí, compareceu. E Salomão, um prazerzão fazer esse papo aqui contigo. Pô, todo meu. Aprendo demais aqui. Sempre que eu finjo que sei alguma coisa e você dá essa aula aí das empresas, eu percebo que tem que voltar para casa e estudar mais um pouco. Tamo Mas é isso, meu junto, querido. tamo junto. Valeu, Valeu pessoal. Valeu a demais. todos. Até a próxima sexta, 4 horas. Estaremos aqui para contar o que você não pode perder que aconteceu na semana. É isso aí. Valeu, Saloma. Tamo junto. Valeu. Beijo Valeu. grande.